Povo meu, primeiro se inscreva no canal. Eu tô aqui, já fiz o vídeo e já devo ter enviado, né? O vídeo falando da eleição do Luiz Eduardo Batista BAP, a presidência do Flamengo. Tô aqui para falar de um outro rubro-negro, uma história um pouco mais séria, muitas das vezes leve, mas um tanto quanto pesada, né? E a gente vai conversar um pouco, né? Sobre língua, sobre boca, sobre atitudes, sobre memes e sobre crenças, né? Crenças não limitantes, crenças que nós temos que respeitar e algumas brincadeiras com que não se faz, né? Então se inscreva, curta, compartilha. Você do Paraná vai ver, independente se é torcedor do Paranapaí, Paraná, Curitiba, não é para zoar com raiva tal, mas também não é para fazer brincadeira, é um alento, né? Uma conversa, um bate-papo aqui, principalmente com você, torcedor do Atlético Paranaense, e diretoria, questão de marketing e tal. Eu sou vascaíno e o Vasco tem um meme, dois memes muito importantes, que fala assim: brinca com o Vasco que você cai para a segunda divisão. Aconteceu com o Soteldo, ano passado com o Santos, pisou na bola, tal. Até falei que foi há 2 anos atrás, não. Foi no ano passado, o Santos, né? O Soteldo pisa na bola na frente do Maicon, na frente do Léo Pelé, do Lucas Piton, e o Santos acaba caindo. Aconteceu com o Bolassi, lateral não, direito não, ponta direita do Criciúma. Ele deu uma rodadinha, virou a bola em São Januário e tal. O lance do Soteldo foi em Santos, tal. O Santos estava ganhando de 4. O Criciúma também ganhou de 4 nessa temporada aqui atual, mas Santos e Criciúma caíram. Por quê? Porque jogaram muito mal, mas a torcida do Vasco foi lá e comprou o barulho assim: provoca o Vasco, que vocês caem. Provoca muito mais o Vasco que vocês caem. Cara, o futebol é um esporte de muita crença, tá? É um futebol de muita mística, muito mágico, mas de muita fé. No futebol a gente encontra pessoas evangélicas, judaicas, judeus, muçulmanos, espíritas, católicos, ateus, teístas. O Rica Perrone, por exemplo, é um ateu, não vai. A gente explicou, um montão de gente ficou na live do Rica Perrone falando sobre o pacto, né? E o GE, o Globo Esporte, não vai falar, a ESPN não vai falar, a Band, mas quem é, por exemplo, os portais cristãos, gospel, eles vão lembrar disso. Clube do Pacto cai para a segunda divisão. Porque, para quem não lembra, o Atlético Paranaense, um merchan para a torcida, falou que se expressou de uma forma que o clube e a torcida têm um pacto. E para fazer isso, eles fizeram um cenário tipo de filme de terror, com vermelho, com preto, as cores do Atlético Paranaense. Só que ficou muito pesado. Eu, como cristão, eu chego e falo assim: cara, o Atlético Paranaense não tem uma Libertadores, assim, histórica. O melhor time foi o time do Denis Marques, do Washington, do Dagoberto. Não tem nem 4 milhões de torcedores para ficar brincando assim. Quem já não pode brincar, quem já tem muito, não pode brincar, porque não pode brincar com Deus. Seja ele o nome do seu Deus, tá? Seja você monoteísta ou politeísta, eu sou monoteísta, mas existe um livro chamado Fator Melquisedeque, pastor Daniel Mastral, reverência, homem de Deus, falava muito desse livro enquanto vivo. E as várias expressões de Deus se comunicar. Claro que o lado ruim, o cara ruim lá, qual nós não vamos citar o nome, porque respeito a você que não quer ouvir esse nome, ele também tem várias formas de se expressar e muitas das vezes subliminares. Eu não estou falando que o Atlético Paranaense fez mal, que o Petralha fez mal, que o Petralha é do demo, é satanista. Eu não estou falando isso, eu só estou falando que não era para brincar assim.
Ah, mas o Inter tem o inferno vermelho, ah, tem o inferno azul, ah, tem... Pô, mas foi muito pesado. Muito. E tanto para resenha quanto para falar sério. Eu me lembro que foi numa semana em que a Mancha Verde, os criminosos da Mancha Verde atacaram o ônibus do Cruzeiro, ao qual teve um jogo que foi portões fechados, Cruzeiro e Palmeiras, essa semana. Então, muita coisa. Por exemplo, o Atlético Paranaense, ele jogou portões fechados com o Atlético Mineiro. Então, e acabou sendo rebaixado. Então, muita coisa assim. Claro que não foi por causa só disso ou por causa disso que o Atlético Paranaense caiu. Tem muita coisa errada. O Atlético Paranaense montou um estádio lindo, mas talvez falte CT, talvez falte um patrocínio no Master, talvez falte virar SAF, talvez falte dominar mesmo ali a região do Paraná e a região de Santa Catarina, porque é muito difícil dominar o Rio Grande do Sul com a dupla de Grenal ali, virar um grande, gigante, imponente. Mas o Atlético Paranaense ainda é pequeno, é médio, é mediano, é pequeno. Disputa com Bahia, agora com Fortaleza, talvez uma hora com o Bragantino para ser a 13ª força. Eu tenho medo de falar lá, ladeira abaixo. Eu tenho muito cuidado com falar assim, o Atlético Paranaense vai para a Série C, D, E do Campeonato Brasileiro e vai para B, C, D, E, F, G, H, I do Paranaense. O curitibano não quer isso, o torcedor do Coxa não quer isso. Mas, cara, Petralha, independente da sua crença, eu sei que o Petralha não vai ver isso hoje, meu canal tem 3, 4 anos, muita pouca gente vê, mas a próxima diretoria do Atlético Paranaense teve a eleição no Flamengo, outro rubro-negro ontem, teve outro presidente assumindo, BAP, Luiz Eduardo Batista. Mas a próxima diretoria do Atlético Paranaense, ou essa diretoria atual, pensa. Eu não estou pedindo para vocês virarem crente, evangélico, louvor. Quem faz a obra é Deus, eu como cristão entendo isso. Mas pensa na brincadeira, na hora de brincar, na hora de falar sério, na hora de apelar a algo que pode ser muito violento e, infelizmente, criminoso organizado sai com a camisa da organizada para comprar pão, para levar o filho na escola, para ir no médico, e a polícia não prende. É aquele ditado, se fosse prender todos os bandidos no Brasil não ia ter cadeia, ia ficar deserto, mas tem que prender. Enquanto não prende, vamos tentar não apelar para violência, nem física, nem mental, nem social, nem espiritual, nem religiosa. Muitos evangélicos, torcedores do Atlético Paranaense, do CAP, né, Clube Atlético Paranaense, do Furacão, não devem ter gostado, devem ter perdido muito sócio torcedor Atlético Paranaense. Tem muita coisa que o rebaixamento, seja porque perdeu, montou um time fraco, ou seja por ironia do destino que o futebol traz, como essa questão, tem muita coisa que acontece. Então, cuidado, Atlético Paranaense. Se eu fosse vocês, pedir perdão aos céus, independente da crença de vocês. Se vocês forem ateus, né, quem for ateu, eu respeito, mas juntar essa torcida de vocês, porque vocês têm um grande público de cristãos, budistas, hinduístas, mas principalmente cristãos, judeus e muçulmanos, que creem no ser superior chamado Deus, o Alá, o Jeová, o Adonai, e também no cara ruim, do lado ruim, do anjo ruim, o anjo caído. Então, pense muito isso, reflita, e que ano que vem o Atlético Paranaense possa fazer uma grande Série B, assim como o Santos buscou fazer, não passou o Santos, mas subiu, que o Atlético Paranaense suba e continue indo da vitória, o testemunho de vitória, ou as graças, ou as bênçãos, com ou sem medidas que a força superior deu ao subir para a primeira divisão. Existe um ditado, né? Com Deus não se brinca. Esse ditado vem desde quando uma menina falou para a mãe em Santa Catarina assim: Deus vai no porta-mala, porque o carro para a balada está lotado. Quando a mãe fala assim, vão com Deus, e acaba que o porta-mala fica intacto, mas o carro todo destruído por conta de um acidente. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, muito cuidado com as brincadeiras. Futebol é um futebol místico, de muita crença, muita fé, religiosidade, ainda mais no Brasil, estado laico, que se continue assim. Mas não brinca.
com a religião, não brinca com as seitas, não brinca com as organizações secretas. Não é muito bom, legal brincar, não. O Atlético Paranaense brincou, poderia... a questão do rebaixamento. Mas, por exemplo, a Ivete Sangalo fez um Macetar o Apocalipse, que é um livro religioso. Ela não falou macetar Jesus, macetar ninguém. Falou do livro porque os outros pensam que o Apocalipse é tudo de tristeza. Eu entendi a Ivete Sangalo. Mas todo mundo pensou que aquela fumaça depois, dias depois no trio elétrico, um dia depois, foi por causa disso. Cuidado, Atlético Paranaense. O que vocês fizeram foi bem mais complicado, mas bem pior, não vou dizer assim, bem mais complexo do que a Ivete Sangalo fez. Então, orem, rezem. O Pablo é um ótimo jogador, ídolo do Atlético Paranaense, Nicão, Thiago Heleno, Abner, Vinícius, muita gente boa aí. Passaram vários ótimos treinadores. O Everton Cardoso jogou no Flamengo, Marcelo Cirino, Paulo Baia, ídolo do Goiás, jogou no Atlético Paranaense, virou ídolo. Então, tome cuidado para não acabar com uma linda história que vocês construíram, que a fofura que tem, se tem o 13º clube, porque temos 12 grandes, não se acabe e vocês não vá. E se for para o Bahia, se for para o Bragantino, Red Bull Bragantino, sei que ninguém gosta muito dessa, muita gente não gosta dessa questão do Red Bull, mudar o nome. Se não for para o América Mineiro, para um time pequeno, Madureira, um Olaria, um Bangu, um Ameriquinha aqui em Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, um Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, cresçam e tomem o lugar de vocês. Acho que brincadeira tem hora, paciência tem limite, mas a gente está paciente. Quem puder explicar por que o Atlético Paranaense caiu muitas das vezes é por causa da mística, porque o futebol tem essa mística, tem essa coisa cultural aqui na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, Oriente Médio, mundo árabe, futebol do mundo árabe, mundo asiático, mundo oceânico. Então, pense nisso, torcedores do Furacão, e que vocês voltem para o Paraná ter um Atletiba, volte com o Coxa, com o Paraná, Paranavaí, para o Paraná ter um representante, um grande representante no futebol nacional. Valeu? Fui!